aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, amado Pai, nos entregamos a Ti nessa noite, Senhor, como oferta agradável a Ti, Senhor. Oferecemos a nossa vida, o nosso culto, o nosso louvor, o melhor que nós temos, Senhor, do nosso vigor e do nosso da nossa devoção, Senhor, ao único que é digno de receber toda a honra e glória, Senhor. Por favor, aceite o nosso louvor, atende às nossas orações, estenda a sua mão sobre esta igreja, Senhor, sobre este corpo, que muitas vezes está ferido, muitas vezes está machucado, muitas vezes está angustiado, Senhor, com as provas do dia a dia, mas entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. O Senhor sabe muito bem como conduzir e nos use, Senhor, como instrumento para a Tua adoração, porque o Senhor
reina eternamente e é soberano sobre todos e sobre tudo, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela imensidão do Teu poder e pela imensidão da Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Convido a Fernanda, a Bia, o Mateus, o Guilherme para cantar. Bem, vamos cantar, porque é um prazer, é um privilégio estar na casa do Senhor, louvando a Deus e poder dizer que somos amigos de Deus, assim como Abraão era amigo de Deus. Poder falar que somos filhos de Deus, assim como Cristo era o Filho unigênito e se tornou primogênito, porque Ele nos abraçou para a sua família, nos remiu de todo pecado e fazemos parte da família de Deus. Amém por isso? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar
Como é bom estar na casa do Senhor, o adorando e rendendo graças. Isso aqui é uma promessa de Deus, que seremos benditos se atentarmos para a palavra de Deus, para os seus mandamentos, para as suas doutrinas. Dessa forma nós estaremos agindo aqui nessa etapa passageira em que nós estamos nesse corpo físico, aqui com os irmãos neste mundo, como instrumentos para a glória de Deus, transmitindo a palavra de Deus, glorificando a Deus com o devido louvor que só podemos dar a Ele. Nós não nos ajoelhamos perante homens, não nos ajoelhamos perante ídolos, nós nos prostramos e nos ajoelhamos perante Deus. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar.
Amém. Esses últimos dias, não sei em que pé que está, mas aquela questão da liberação da maconha, não sei se foi liberado, se está no processo de liberação. E ninguém gosta de ser alarmista ou de ser... Ninguém gosta de trazer más notícias, né? Só que, se quisermos falar sobre a palavra de Deus e falar com fidelidade, nós devemos anunciar ao mundo que vai piorar. Porque os sinais da vinda de Cristo, Jesus mesmo comparou com as dores de parto, são cada vez mais agudas e mais frequentes. Isso com doenças, com tremores de terra, com calamidades públicas, mas também com a apostasia, com a torção da fé, com a torção dos valores de Jesus Cristo, com os valores da Bíblia, até que em um momento, parafraseando Abacuque, podemos perguntar para Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência que estão diante de mim? Também há contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, e o ímpio cerca o justo, e a justiça é pervertida. Vede entre as nações, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Aqui é uma reclamação, é uma queixa levantada por Abacuque. Até quando, Senhor? Eu denunciarei tudo isso que está acontecendo e o Senhor não me salvará. Creio eu que já está liberado o uso, a comercialização de drogas. Para mim, já está liberado o aborto. No meu ver, já está liberado diversas pautas que estão diante da nossa sociedade pós-moderna. E devemos sim lutar contra esses males que estão diante de nós, enfrentar e pedir a direção de Deus e pedir: Deus, segura mais um pouco. Permita que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Teu nome, mas fatalmente o mal do homem se multiplicará. Fatalmente o assassinato de crianças inocentes ainda no ventre, entregues a Moloque, acontecerá. Fatalmente nós veremos isso em algum momento, não sabemos quando, mas creio eu que acontecerá.
Os questionamentos de Abacuque podem ser os mesmos que os nossos. Abacuque estava num período específico, num povo específico, com uma queixa específica, com uma reclamação específica, mas que se aplica muito bem aos nossos tempos, porque a justiça, a lei se afrouxa e a justiça nunca chega até nós. E se depender do homem, não chega mesmo. Se você não for um poderoso da terra, você será tratado de forma diferente. Se você não seguir determinada pauta política, você será visto de forma diferente, não será julgado de forma idônea. E Abacuque faz não só essa primeira reclamação, mas faz algumas. Mas ele tem em seu coração, no final de Abacuque, a resposta certa. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei, o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e torna os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre lugares altos. Essa é a guerra que nós estamos dia após dia, não é de domingo em domingo, presencialmente aqui na igreja. Aqui nós estamos certamente adorando ao Senhor, mas a nossa guerra está aí fora. Guerra espiritual, guerra contra as potestades, que está escrito. Os impedimentos que nós temos todos os dias quando nós estamos prontos a prestar o culto ao Senhor, e aparece sempre alguma coisa. O pai pastor tem falado muito disso ultimamente, da dificuldade que é proclamar o Evangelho e de tudo que acontece para impedir. E que nós possamos hoje prestar o culto ao Senhor, ouvir a mensagem sem perturbações, sem latidos, sem ficar passando moto a noite inteira aqui na frente, que está um silêncio, o som do silêncio, que beleza. Mas sempre que Ele está aqui na frente para falar, para transmitir a voz de Deus, começa a barulheira. Que hoje seja diferente, que seja repreendido toda essa potestade, todo esse mal, que hoje nós possamos ouvir a palavra de Deus com reverência, com temor e tremor, e dessa forma adorar ao Senhor e estudar a palavra com toda a nossa atenção, com toda a nossa devoção. E no livro de Apocalipse, em Apocalipse 18, todos esses males que foram ditos anteriormente, sobre esses políticos que venderam e que têm a mente cauterizada, os líderes religiosos, políticos, estão sobre efeito, estão sobre influência do que o livro de Apocalipse, a carta de Apocalipse vai chamar de do espírito da Babilônia, o espírito do anticristo, o espírito de tudo aquilo que se posiciona contra Deus e contra tudo
o que é Deus. Mas a boa notícia é que, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu esplendor. E ele clamou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. A boa notícia é que essa Babilônia, esse espírito do anticristo vai cair. Não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão contra o Senhor. Essa é a boa notícia. Podemos sofrer provações, perseguições, mas no final venceremos. Não porque nós temos poder para isso, mas porque o Deus a quem nós estamos diante, entregando o nosso louvor, é poderoso para nos salvar de toda essa injustiça. Amém? Esse é o Deus em que nós cremos, esse é o Deus a quem nós louvamos, e esse é o Deus a quem estamos diante nesse momento. É o Deus que vai destruir toda a potestade, todo o poder. E a palavra de Deus será única, ele já é única e definitiva, mas será sem a presença do mal entre nós. Viveremos com o Senhor por toda a eternidade, sem falhas, sem defeitos, sem o pecado. E amém por isso. Tu és o meu socorro.
pastor para que venha ministrar a palavra de Deus. Boa noite a todos. Deixa eu desligar isso daqui. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 2. Juízes, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Juízes, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Vou dar oportunidade para que todos possam encontrar o texto. E quem gosta de pregação? Amém? Então, nós vamos hoje ver uma pregação que está nesse capítulo 2, né? E vamos ver quem foi que pregou. Então, em Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Diz assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares, para que vocês por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Vamos orar. Senhor, pedimos neste momento a tua direção, a unção, ó Deus, do teu Espírito Santo, a capacitação para ouvirmos, Senhor, a tua voz. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o povo de Deus foi liberto lá do Egito, depois 40 anos pelo deserto, e a Bíblia diz que Deus conduziu através da liderança de Moisés. Mas quando Moisés morre, Deus levanta um novo líder, Josué. E Josué era encarregado então de fazer o povo entrar na terra prometida. E Josué era um líder que andou durante a sua vida toda praticamente ao lado de Moisés. Ele aprendeu com Moisés. Quando ele era jovem ainda, diz a palavra de Deus que ele ficava à porta da tenda de Moisés. Então Moisés preparou o seu sucessor. E um dia Deus falou para Moisés: olha, coloque a mão sobre a cabeça de Josué, porque ele te sucederá e ele será o novo líder que conduzirá esse povo para conquistar finalmente, depois de 40 anos no deserto, a terra prometida, sendo que a primeira terra, o primeiro lugar, a primeira cidade foi a cidade de Jericó, né? A gente até canta, vem com Josué lutar em Jericó, foi ali. E quem que deu instrução a Josué que eles deveriam dar volta, aquelas voltas em torno das muralhas de Jericó? O anjo do Senhor, né? O príncipe dos exércitos do Senhor apareceu a Josué. Josué vê aquele homem, aquele guerreiro, e Josué pergunta: você é dos nossos ou é dos deles, dos inimigos, né? E o que o anjo responde? O anjo diz assim: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está é terra santa.
era a aparição do anjo do Senhor. No Antigo Testamento tinha diversas vezes o anjo do Senhor que aparecia em algumas situações e era o único ser que se permitia ser adorado, porque anjo nenhum permite ser adorado. Mas esse anjo do Senhor nós entendemos pela palavra de Deus que era Jesus pré-encarnado, isso é, porque Jesus é eterno. Às vezes a gente pensa em Jesus só aquele menininho que nasceu de Maria, né? Mas Jesus é Deus, sempre existiu. Jesus é o Logos eterno, Criador, e aquele que agiu durante todo o Velho Testamento. E naquele momento ele aparece a Josué e orienta Josué, o príncipe dos exércitos celestiais, e ele usa a mesma expressão que aconteceu na sarça para Moisés, né? Quando Moisés estava diante da sarça, Deus falou assim: tira as sandálias dos teus pés, o lugar que estás em terra santa. E agora Josué, diante do anjo do Senhor, o anjo do Senhor diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E ali ele começa a conquista da terra prometida. Mas o tempo passa, Josué envelhece, e diversas vezes Josué orienta o povo, e Josué prega para o povo, e Josué anuncia ao povo o que eles deveriam fazer. Se nós voltarmos um pouquinho antes, pode ir para o livro de Josué, no capítulo 22, vamos ler ali o que diz assim, Josué 22, 1, Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e metade da tribo de Manassés e lhes disse, e ele começa a pregar, a discursar, a orientar, a dizer qual era a vontade do Senhor. No capítulo 23 de Josué, vamos ver, diz assim no versículo 1, passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os seus inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada, vocês mesmo viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez. E ele começa a pregar para aquele povo e anunciar a vontade de Deus para aquele povo. É a pregação, é o anúncio da voz de Deus, da vontade de Deus. Depois nós vamos para o capítulo 24, vamos lá em Josué 24, diz assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, e ele prega de novo, e anuncia de novo qual é a vontade do Senhor, transmite a vontade do Senhor, pela pregação, pelo anúncio do propósito de Deus. E nesse sermão, quando ele já está velho, ele ainda diz assim: ó, vocês escolham a quem vocês querem servir, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É bom ouvir sermão, é bom desde que se receba a palavra de Deus e se cumpra a palavra de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que em Juízes, vamos voltar para aquele texto, no capítulo 2, o anjo do Senhor novamente vem diante de todo o povo e também prega um sermão. Os irmãos já pensaram na responsabilidade do anjo do Senhor, que nós cremos que é a figura do Senhor Jesus, antes do seu nascimento terreno, ele como ser eterno, figura
que aparece no Antigo Testamento algumas vezes. Ele anuncia e diz assim, no capítulo 2 de Juízes: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Foi a mensagem do anjo ali. E o povo já não tinha desculpa, né? O povo não tinha desculpa. Porque ouviu Moisés, quantas vezes? Ouviu Josué, quantas vezes? E como feixe de ouro. Agora o anjo do Senhor, já pararam para pensar isso? Que significativo. O anjo do Senhor pregando, anunciando. Lá no versículo 4 do capítulo 2 diz assim: quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. O anjo falou a todos. E ali estavam as orientações para que aquela nação que estava nascendo fosse bem sucedida. E aqui nós encontramos também orientações para nós, como povo de Deus, como igreja, como família. E nós faríamos bem se cumpríssemos essas orientações. Qual a primeira orientação que o anjo dá aqui no versículo 2? O que ele diz para o povo? Primeiro ele diz que ele cumpriu e jamais quebraria a sua aliança. Agora vocês têm que fazer a parte de vocês. E no versículo 2 diz assim: e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. A primeira orientação, e é o segredo para ser bem-sucedido, é não fazer acordos com o povo da terra, que eles estavam agora entrando a possuir. Será que eles obedeceram? Está bem explícito, né? Olha, se um anjo do céu, o próprio Senhor, chegar para você e dizer: será que você obedeceria? Aqui é o anjo falando: não faça acordo. Não faça acordo. Só que o povo chegou lá naquela terra e tinha aqueles povos idólatras. Deus tinha dado ordem e disse: esse povo eu rejeitei, vocês vão ficar aqui nessa terra, no lugar deles, essa terra eu estou dando para vocês. Não façam acordo com esse povo. Só que, sabe o pensamento pragmático, o pensamento do empreendedor, né? O pensamento do racional. O que ele pensou? Esse povo já sabe cultivar essa terra, né? Então, agora a terra é nossa. Mas por que eu vou lá trabalhar e carpir a terra e plantar, se eu posso dizer para eles fazerem isso, e eles me pagam como é que acontece no interior mesmo? Quando você aluga sua terra para alguém produzir? Um arrendamento, né? E eles pensaram assim, não é lógico. Eles já sabem trabalhar a terra e aqui eu vou ter que trabalhar, eu colocar meus filhos, eu vou ter despesa, eu vou ter que suar. E o que eles fizeram? Eles fizeram um acordo financeiro, um acordo de trabalho. Mas Deus tinha dito o quê? Não façam acordos. E sabe, esse acordo levou a outros acordos, porque ali começou aquele convívio, e de repente
os filhos dos israelitas que estavam entrando na terra viram que as filhas daqueles homens que trabalhavam agora a terra, que eram nativos daquela terra, eram bonitas. Daí, qual outro acordo que dá para fazer? Casamento, né? Casamento. Porque casamento também é um acordo, é um contrato. E eles começaram a se casar com aquelas mulheres, e aquelas mulheres tinham seus deuses, tinham seus ídolos, tinham a sua própria cultura, não conheciam o Deus Israel. A primeira coisa que aprendemos aqui é que uma das tentações da igreja, mesmo hoje, trazendo para a nossa época, é celebrar acordos. Celebrar acordos com os pagãos, celebrar acordos que comprometem a nossa fé, celebrar acordos que comprometem o nosso compromisso com Deus. Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com os nossos jovens, e eu principalmente, porque eu tenho os meus jovens em casa, e de repente eles podem celebrar acordos. Acordos que num primeiro momento até parecerão um bom negócio. Acordos que num primeiro momento parecerão bênção. Só que alguns acordos, é o que diz o anjo logo em seguida. Vamos ver no versículo 2, do capítulo 2. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Sabe, quando eles celebraram esses acordos, eles arrumaram, sabe o quê? Adversários. Deus falou, você vai celebrar um acordo que parece ser coisa boa, mas você está arrumando um adversário. Nós temos, eu não vou perguntar para ninguém aqui, mas existem muitos casos de celebrações de casamento que na verdade você está celebrando um acordo com o adversário. Por quê? Você vai passar o resto da vida brigando, o resto da vida tendo conflito, o resto da vida você querendo servir a Deus e o teu cônjuge, a tua cônjuge querendo não servir a Deus. E o que vai acontecer? Você na verdade arrumou para o resto da sua vida um adversário. Alguém que vai colocar em xeque a sua fé. Alguém que vai colocar em xeque o seu ministério. Alguém que vai colocar em xeque o seu relacionamento com Deus. E alguém que vai colocar em xeque, inclusive, a sua possibilidade de adoração a Deus de forma integral pelo resto da sua vida. Tem um filme que é um título de filme que é Dormindo com o Inimigo, né? Às vezes o pastor ele olha assim os casais e ele pensa, meu Deus, será que eu celebro esse casamento? Ou eu estou arrumando, ou eu estou simplesmente abençoando um encontro de uma desgraça que se opera para o resto da vida por causa de um jugo desigual? A pessoa celebrando uma sociedade com alguém que não serve ao mesmo Deus. Muitas vezes até alguém que serve aos demônios. Será que é possível? O apóstolo Paulo, quando fala do jugo desigual, ele diz assim que não podeis, né? Não tem como
a associação entre a luz e as trevas. A coisa vai complicar. Sociedades que se fazem também, que acabam sendo ações onde nós encontramos adversários para a nossa vida. Estava tudo tão tranquilo e de repente a pessoa arrumou uma encrenca. Ontem o meu tio contou uma história até meio engraçada, sabe? Engraçada, mas trágica ao mesmo tempo, né? E a gente até brincou por causa da Marilda, mas nem vou tocar nesse ponto. Mas é que alguém estrangeiro, nada contra os estrangeiros, né? Alguém da Ucrânia, e lá na Ucrânia tem os seus costumes, né? E ele estava no Brasil, arrumou uma esposa brasileira né? Se casaram, fizeram festa, alegria. Daí passado aquele primeiro momento, no dia seguinte, 4 horas da manhã, ele cutucou ela assim, ó, vamos então? Daí ela acordou, mas vamos aonde? Ué, lá na Ucrânia, a esposa tem que ir com o marido para a roça 4 horas. Só que não tinha contado antes, né? E 4 horas da manhã, todo dia ele cutucava ela dizia, não vou. Ele disse, não, mas mulher tem que trabalhar na roça junto comigo. Não combinaram antes, né? O que aconteceu? Acabou não dando certo. Acabou entrando uma questão judicial profunda, acabou tendo que a justiça fazer o ajuste ali e a separação dos bens e toda aquela confusão que se dá. Isto é, aquela associação promoveu uma contenda. É um caso extremo. Mas você, jovem, você pode arrumar para a sua vida uma encrenca, fazendo acordos com alguém que não conhece o mesmo Deus, que não serve o mesmo Deus. Você arruma um inimigo, um adversário. A palavra adversário lembra o quê? Fala, Bia, fala alta. Satanás, né? Adversário. A palavra adversário é Satanás. Na verdade, você se casou com um Satanás. Se o teu casamento não é em Cristo, se o teu namoro não é em Cristo, e nos valores do reino de Deus. Quantas vezes a gente vê, né, situações de catástrofes terríveis por causa de acordos. O anjo, olha, Moisés pregou, Josué pregou e Deus pensou assim, eu vou lá eu mesmo, o anjo do Senhor, e vou falar para esse povo. E hoje Deus colocou no meu coração de eu pregar de novo a mesma coisa e dizer para você, não faça acordo com o adversário, não faça acordo, não coloque a sua vida numa fria, não comprometa o seu futuro, não comprometa a sua vocação, não comprometa a sua paz, não comprometa o culto que você quer prestar a Deus, porque vai ser dolorido para a sua vida. Na igreja, também, nós somos aqui o povo de Deus, né, reunido, e por nós estarmos reunidos aqui e fazermos parte da mesma igreja, nós temos um acordo, não? Temos ou não? Qual que é o nosso acordo? Nosso acordo é obedecer a palavra,
ter vida de oração, andar retamente diante do Senhor, intercedermos uns pelos outros, usarmos os princípios de mutualidade, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros. São acordos. Por isso que existe na igreja uma coisa chamada disciplina eclesiástica. O que é a disciplina eclesiástica? A disciplina eclesiástica dentro de uma igreja é quando alguém não está cumprindo o acordo. O que acontece? Na disciplina eclesiástica, quando alguém não está cumprindo o acordo, isto é, quando alguém não está andando na retidão da palavra, quando alguém não está vivendo vida de oração, quando alguém não está vivendo uma vida digna, a igreja se reúne e decide o que fazer, porque ali existe uma aliança. E se essa aliança persistir, traz prejuízo para quem? Para o corpo. Tem um caso no Novo Testamento, vamos abrir, mantenho ali o dedinho ali em Juízes, capítulo 2, mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, havia um caso desse. Tinha um indivíduo na igreja que não estava cumprindo a parte dele. E Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, e Paulo ele diz assim, por toda a parte, 1 Coríntios 5, 1, por toda a parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. O que os irmãos acham? Ele quebrou ou não quebrou o acordo? E a igreja de Corinto estava tranquila. E qual foi a decisão do apóstolo Paulo? A decisão do apóstolo Paulo está no versículo 4 e 5, do capítulo 5 de 1 Coríntios. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo diz, este que quebrou o acordo, que vive em imoralidade, que está dormindo com a sua madrasta, com a mulher do seu pai, entregue esse indivíduo a Satanás, para a destruição do corpo, da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo estava preocupado com ele ou não? Paulo queria que ele fosse salvo. Só que ele não seria salvo se ele se mantivesse naquela situação de pecado. E Paulo disse, olha, entrega para Satanás. Por quê? Porque a coisa ia ficar terrível para a vida daquele indivíduo, né? Ficaria terrível. Mas ele teria uma chance de, pela dificuldade que ele foi lançado, se arrepender e se converter e mudar. Depois, na outra epístola, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo dá um conselho, diga, quanto àquele, perdoe, para que ele não morra de tanta tristeza. Isto é, serviu, né? Porque Paulo disse assim que
no versículo 9 do capítulo 5, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. O que é associar-se? É fazer acordo, estar em intimidade. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fossem, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo para que vocês não se associem com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Paulo diz, não estou falando do mundo, estou falando da igreja. Não se associem com alguém que se diz irmão, mas é alcoólatra, mas é avarento, é idólatra, é imoral, é caluniador, é ladrão. Esse indivíduo deve ser entregue a Satanás, para que não viva na mentira, na ilusão. Eu vi uma igreja uma vez, uma igreja grande lá de Curitiba, que tinha lá um membro da igreja que era um tremendo de um adúltero, tá? Ele era um cara profano, né? Pecado sexual um atrás do outro. E a igreja se reuniu e fez o que a palavra manda, né? Fez o quê? Fez a exclusão, ele não era mais membro então. Só que o cara era tão sem vergonha, que sabe o que ele fazia? Ele fazia como se nada tivesse acontecendo. Ele ia lá e cumprimentava os irmãos, abraçava, participava de tudo e tal, numa boa, como se nada tivesse acontecido. Daí o pastor da igreja, sabiamente, ele falou assim, irmãos, Paulo diz que com este não deve se associar. Vocês não podem tratar como se fosse um de vocês. Ele é um adúltero que é membro da igreja, que era membro da igreja e foi excluído. E ele tá nem aí. A igreja é enorme. E daí o povo começou a fazer o que a Bíblia manda. Entregá-lo aos seus pecados. E ele sentiu. Até que num dado momento, contrito, arrependido, ele voltou para a igreja. Primeiro voltou para Cristo, voltou para a igreja e foi recebido de braços abertos. E foi salvo. Por quê? Porque por um ato de misericórdia, a igreja fez ele sentir o peso do que ele tinha feito de errado. Sabe, às vezes eu penso que nós aqui, e eu, que tenho esse coração pastoral, e às vezes até passo por idiota, passo por besta, por burro. Aquele pastor lá é um burro. Porque eu escuto cada desculpa, irmãos, cada desculpa. Porque existem coisas que a gente sabe que são verdadeiras. Mas, quando se entra naquele círculo vicioso do pecado, que não transforma a vida de ninguém, que não leva a arrependimento, e a gente continua abraçando, dizendo, que bom vê-lo, e a pessoa continua nos seus pecados, a pessoa continua nas suas mentiras, a pessoa continua nas suas desculpas, a pessoa continua zombando de Deus.
o conselho da Bíblia é falar a verdade. Falar, olha, você serve dessa forma a Satanás. Porque nós não podemos nos associar com aquele que, dizendo-se irmão, não andar na luz do Evangelho, da graça de Deus, comprometido com o povo de Deus, com a igreja de Deus, com o Deus da igreja, com o Espírito Santo. Porque Deus não se deixa escarnecer. E quando alguém mente para o pastor, eu não vou ficar julgando ninguém se está mentindo ou não, mas a pessoa mente para Deus. É o caso de Ananias e Safira, né? Lembra? Para quem que eles achavam que estavam mentindo? Oi? Para os apóstolos. E daí o texto bíblico diz que na verdade eles estavam mentindo para quem? Para o Espírito Santo. Às vezes você pensa que mente para o pastor, mas mente, de fato, para o Espírito Santo. No caso de Ananias e Safira, a coisa foi terrível, né? E Pedro não admitiu aquela associação com Ananias e Safira. Vamos ver lá em Atos, né? No capítulo 5. No versículo 3, né? Depois que eles mentiram para a igreja, para os apóstolos, daí Pedro fala com eles, né? Pedro foi muito direto. No capítulo 5, versículo 3, então perguntou Pedro, todos encontraram Atos 5, versículo 3. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Os irmãos estão entendendo? Eles não estavam mentindo para os apóstolos, estavam mentindo para o Espírito Santo. Eles achavam que estavam mentindo para os apóstolos e para a igreja, mas estavam mentindo para Deus. E o que Pedro fala? No versículo 5, diz assim, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Deus não se deixa escarnecer. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. A mulher dele, que não sabia de nada, ela chegou logo em seguida e mentiu também. Mentiu. Diz ali o versículo 7. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram num acordo? O que é acordo? Lembra lá que o anjo falou? Não façam acordo pagão. O casalzinho tinha feito um acordo de mentira. Pedro diz, por que vocês entraram em acordo para tentar ao Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Brincar com a igreja do Senhor, brincar com o povo de Deus, você está brincando com o Espírito do Senhor, você está mentindo ao Espírito de Deus.
O que eu tenho ouvido de mentira, irmãos, Deus tem sido misericordioso. Hoje até veio no meu coração, tem coisa que eu vou fazer que nem Paulo, eu vou entregar para Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito será salvo no dia do Senhor. Mas depois veio aquele sentimento no meu coração, não, eu vou ficar mais um ano regando, né? Porque uma vez Jesus contou uma parábola lá de uma árvore que não produzia, lembram? E daí aquela árvore não produzia, chegaram para o dono lá da propriedade, vamos cortar. Daí ele disse, fazem 3 anos que não produz nada, né? Só que o dono da propriedade falou, não, deixa mais um ano. Se produzir, tudo bem. Mas se não produzir fruto, corta e joga no fogo. Daí eu pensei assim, sabe? A parábola de Jesus apaziguou meu coração. Mas Paulo já chegou a fazer isso, entregar. Por misericórdia da pessoa que está mentindo descaradamente ao Espírito Santo. Não está mentindo para o pastor. Não me acrescenta nada se mentir para mim ou deixar de mentir, eu nem vou ficar preocupado com isso. Eu me preocupo com a alma, com a vida, em relação a Deus. Essa é a minha responsabilidade. Agora é estultícia achar que está mentindo para mim. É estultícia. Vamos voltar lá para Juízes. O anjo então pregou, Juízes capítulo 2, vou dar tempo para os irmãos encontrarem novamente, Juízes capítulo 2, versículo 2, não façam acordo, porque esses acordos vão promover adversidades, vocês vão arrumar adversários e armadilhas. Para ser bem sucedido, não fazer acordo, mas também diz a palavra de Deus, no versículo 6 do capítulo 2. Vamos ver o que aconteceu. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. Segunda coisa que aparece aqui, primeiro é não fazer acordos. A segunda coisa, é essencial termos uma reserva moral, uma reserva espiritual. Qual que era a reserva moral daquele povo que estava adentrando a terra? O que diz ali? Diz que enquanto Josué estava vivo, e enquanto todo aquele povo que tinha visto os milagres de Deus estavam vivos, o povo tinha uma reserva moral. Eles tinham um parâmetro, eles tinham para quem olhar. Mas daí morreram todos aqueles que tinham visto todos os grandes milagres do Senhor durante aquele período no deserto e na entrada à terra prometida. Aqueles indivíduos que tinham visto a nuvem os guiando, aqueles indivíduos que tinham visto a coluna de fogo, aqueles indivíduos que tinham visto a água saindo da rocha, aqueles indivíduos que viam o maná caindo, aqueles indivíduos que viram a destruição das muralhas, os milagres.
morreram. Aquela geração, aquela reserva moral não estava mais lá. E uma nova geração surge, geração que não conhecia a Deus e não tinha visto os milagres do Senhor. Irmãos, às vezes eu olho essa geração de hoje, eu fico lembrando, o pessoal diz que é saudosismo, né? Billy Graham morreu, né? Faz algum tempo, não tanto tempo, né? Maior evangelista, considerado evangelista do século, né? Aquele David Wilkerson morreu, né? Se a gente for um pouquinho mais para trás, John Wesley, Whitefield, Moody. De vez em quando eu vejo testemunhos de pessoas que vão visitar os túmulos dos grandes pregadores, Spurgeon. Hoje, túmulos, gigantes que tombaram, porque o tempo passa. Josué aqui estava com 110 anos e Deus o levou, tombou ali um gigante, um líder. E a próxima geração não tinha ninguém. Estão vendo a responsabilidade nossa, né? Tem gente que se conforma com a ideia de que vai morrer e a única coisa que vai deixar para a próxima geração é uma cruzinha no cemitério. Talvez deixe um terreninho para os filhos, para os netos. Mas nunca um filho, um neto vai lembrar dizendo: que grande homem, que homem poderoso, que homem, que mulher de fé, homem de milagres. Porque não construiu uma reserva moral, uma reserva ética. Porque o seu reservatório de vida com Deus é um reservatório vergonhoso, vazio, sem significado. Na lápide, aqui jaz aquele que nunca fez nada de significante no reino de Deus. E a próxima geração vai ter esse exemplo. Irmãos, levantou-se uma geração aqui que não conhecia Deus, porque a geração anterior não soube transmitir os milagres, o poder, a graça, o conhecimento de Deus. O que você está deixando para os seus filhos, para os seus netos, né? Exemplo de fé. Eu admiro os irmãos aqui, porque eu tenho absoluta certeza que os netos do Marcos, quando vierem, eles vão ter um gigante para espelhar a vida e dizer: olha, este homem serviu ao Todo-Poderoso. É assim que tem que ser. A Miriam, nós temos gigantes entre nós, o Pastor Brasil, podemos olhar sempre daqui 50 anos, olhando e dizendo: aquele foi o exemplo, como se anda com Deus. Mas que não ocorra de se levantar uma próxima geração vazia, uma geração que não conhece a Deus. Porque nessa batalha que nós vivemos hoje, é uma batalha espiritual.
E os nossos filhos estão sendo atacados cotidianamente pelos demônios. E a gente não vê, né? De vez em quando Deus me dá a oportunidade de ver. Terrível. Às vezes a gente não percebe. Uma das coisas que o anjo falou aqui é que eles deveriam demolir todos os altares aos deuses, né? Está ali no versículo 13. Diz que o erro deles foi, versículo 13 do capítulo 2, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra aquela geração. A geração anterior não destruiu todos os deuses e aquela geração passou a adorar Baal e Astarote. Baal seria o Deus que provia a prosperidade, então eles adoravam a prosperidade, e Astarote seria a deusa do prazer. Hoje em dia, a geração ela não se dobra diante de Baal, ou de Astarote como ídolo, assim. Às vezes sim, mas nem sempre. Mas se dobram diante do desejo descomunal, substitutivo de Deus pela prosperidade e por prazer. É a sociedade do prazer. É a sociedade hedonista. Porque quando Deus fala para destruir aqueles ídolos, coisa que eles não fizeram, é porque o que acontece com o ídolo? Os irmãos sabem, vamos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, para a gente saber o que é um ídolo. O que é quando uma pessoa se dobra diante de uma estátua? O que é aquilo? Está aqui, ó, no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 18. Tá? Para aqueles que acham que tudo irmão, né? A pessoa tem um altar em casa com uma imagem, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque a palavra de Deus nos diz, no versículo 18, considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam aos ídolos é oferecido aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Paulo está dizendo, o que eles oferecem aos ídolos, os israelitas, a Baal, a Astarote, né? a Moloque, aos deuses ídolos postes, está oferecendo para quem? Para os demônios. Quando você se prostra diante daquela imagem, você está dobrando-se diante dos demônios, tá? Quando você se associa com isso, você está se associando com demônios. Quando você tem comunhão com alguém que adora essas coisas, você tem comunhão com o adorador de demônios. E você está trazendo para a sua casa a ação dos demônios. Às vezes você ganha, né? Ganha fitinha, ganha um negocinho que vem pelo correio, bonitinho, né? Ou você põe na parede, e você não imagina que ali o demônio entende aquilo como um altar para ele, entronizado dentro da sua casa, no seu carro, no seu peito.
no seu pulso, no seu punho. Adorando aos demônios. E Paulo diz, ó, não existe essa associação, tá? Não se pode associar o cálice do Senhor ao cálice dos demônios. E aquele povo, eles tinham caído dessa forma, e se levantou uma geração que não conhecia Deus, porque a geração anterior permitiu que ficassem aquilo por lá. Era tolerante. Baal e Astarote moderno são demônios que atuam em duas áreas. Primeira área, na área do desejo desenfreado de levar vantagem nos negócios, a ponto de você fazer qualquer coisa para se associar, seja com quem for, desde que a sua conta bancária cresça. E Astarote se refere ao desejo desenfreado pelo prazer. Às vezes você não vem na igreja por causa do prazer. Prazer de um encontro com alguns amigos. Prazer de um encontro amoroso. Depois esse povo aqui é questionado pelo profeta, porque o profeta diz assim, vocês se prostituem debaixo de qualquer árvore que vocês encontrem no meio do caminho. Árvore frondosa. E Deus virava o rosto para aquele povo. Mas quem que está pregando aqui? É o anjo do Senhor. O que aconteceu com aquele povo, para nós concluirmos? Eles entraram num círculo vicioso, tá? Um círculo vicioso. Qual que é o círculo vicioso do livro de Juízes? Deus tirou a sua bênção, o povo passou a gemer e a sofrer. E Deus olha o sofrimento do povo e manda um juiz, um libertador. Enquanto aquele libertador está ali, o povo, meio a contragosto, mais ou menos endireita os seus caminhos. Morre o juiz, o povo volta ao seu estado original, pecando, vem os inimigos, atacam, e eles gemem, Deus olha e tem misericórdia, manda mais um libertador, um juiz. E daí o povo, enquanto aquele juiz liberta eles, o povo fica sossegado. Mas daí o que acontece? Morre o juiz, o povo volta a pecar, e assim é esse círculo. Tem gente que está na ciranda de Satanás, nesse círculo, e não consegue perceber que Deus cura, e daí, estou curado, aleluia, glória, obrigado, tal, esquece de Deus. Daí Deus pega e retira a graça. E daí a pessoa chora. E daí pede, ore, abençoa-me, me ajude. E a gente ora, abençoa, e Deus abençoa. E a pessoa está feliz e volta para os seus caminhos. E daí Deus, de novo, a pessoa sofre. E assim vive a vida cristã. É a vida cristã que é a vida da montanha, às vezes está aqui, às vezes está aqui, está assim, o tempo todo. E passando por provações que não precisava passar. Tudo porque não consegue ter um compromisso de fé inabalável com o Senhor. Daí você, que faz parte dessa geração agora, você vai ter que escolher entre ser fiel a Deus ou salvar teu couro. O que você vai querer fazer? O anjo já deu a resposta aqui, o anjo do Senhor.
Não dá para fazer associação com as trevas. Se você quer ser sócio de Satanás, prepare-se também para passar a eternidade junto com ele, no inferno. Mas se você quer se associar a Jesus, o caminho é o caminho da cruz, o caminho da dedicação. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e obrigado porque temos as mensagens de Moisés, de Josué, e até naquele momento tão crucial, o Senhor mesmo falou ao povo. E fala a nós também. Nós te louvamos por isso. Declaramos a nossa absoluta fidelidade ao Senhor. Como igreja, como povo teu. Coloco a tua igreja nas tuas mãos, peço a proteção do Senhor, peço misericórdia pelo Brasil, ó Deus, que está nessa convulsão social. Pedimos que o Senhor derrube todos aqueles que, instigados por Satanás, tramam contra o teu povo. Que possamos ver ainda esse Brasil como uma nação que teme ao Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor. Uma nação, porque a tua palavra diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Esteja abençoando, ó Deus, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também. Basta a minha graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça.
Deus, rogamos a Ti, Senhor, a Tua mão, a Tua bênção sobre a Tua igreja, Pai. Rogamos que a Tua misericórdia, que se renova a cada manhã, Senhor, nos alcance. E rogamos, Senhor, a Tua graça, para que possamos suportar todo o peso, toda a dificuldade que é ser um adorador, que Te adore em espírito e em verdade, Senhor. Suplicamos a Ti, ó Deus, que não nos sintamos desamparados nunca, Senhor. Que possamos sentir sempre a Tua presença perto de nós, nos auxiliando, nos estendendo a mão, Senhor, a cada momento. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor, e que o Senhor neste momento receba as nossas ofertas, os nossos dízimos e a nossa adoração neste final de culto, Senhor. Que seja uma oferta agradável a Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer no gasofilácio. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Agradeço a presença do irmão Darcy hoje conosco. Deus abençoe, é sempre bem-vindo no nosso meio. Temos as atividades normais da igreja durante a semana. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, pedimos a Tua proteção, os Teus cuidados sobre o Teu povo. Existem os perigos, ó Deus, os perigos da violência urbana, os perigos do trânsito,
os perigos, ó Deus, desta vida, mas nós sabemos que os teus anjos, ó Deus, são mandados pelo Senhor em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós confiamos na tua proteção e peço, Senhor, a tua proteção sobre todo o teu povo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço aí no seu irmão.